pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na última aula falamos sobre as dispersões e o tema da aula de hoje é solubilidade. Vamos falar o que é solução e o coeficiente de solubilidade. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Para entender o que é uma solução, vamos nos lembrar dos tipos de mistura que nós podemos ter. A mistura ela pode ser classificada como heterogênea quando apresenta várias porções visíveis de matéria. É o caso que eu tenho aqui: areia, água e óleo. Esse sistema constitui um sistema trifásico porque ele apresenta 3 fases. E uma mistura pode ser classificada como homogênea, quando eu tenho apenas uma porção uniforme de matéria. É exatamente isso que uma solução é, uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, que apresenta o aspecto uniforme e as mesmas propriedades em qualquer porção. As substâncias que formam a solução são chamadas de componentes da solução. Eu tenho o soluto, que também é chamado de disperso, e é a substância que será dissolvida. E o solvente, que é o dispersante, a substância que efetua a dissolução. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade. Para isso, você vai lembrar do seu copo de achocolatado. É muito comum a gente gostar do leite com bastante achocolatado. E você adiciona 1, 2, 3 colheres e mexe, e observa que toda vez que você para de mexer, desce lá no fundo um pozinho de chocolate. Por que será que isso acontece? Isso está relacionado ao conceito de solubilidade. Até quanto que um sólido pode ser solúvel em um solvente? É exatamente isso que trata o coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade, que nós podemos definir como sendo a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade padrão de solvente. Essa quantidade padrão de solvente pode ser 1000 gramas, 100 gramas ou 1 litro a uma dada temperatura. Por que uma dada temperatura? Porque se você pensar ainda no seu leite com achocolatado em pó, se você aquecer o leite, você vai observar que essa quantidade que é possível dissolver também vai modificar-se. Vamos a um exemplo. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, sal de cozinha, é 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que significa isso? Então, nós temos ali, água a 20 graus Celsius. Quanto de água, professora? 100 ml. A densidade da água é 1 grama por ml, portanto, 100 gramas de água equivale a 100 ml. A uma dada temperatura, 20 graus, que é aproximadamente a temperatura ambiente. O que quer dizer isso? Você pode colocar até 36 gramas de cloreto de sódio, que vai dissolver tudo. Então, o coeficiente de solubilidade, ele estabelece quanto é possível dissolver de um soluto numa certa quantidade de água a uma determinada temperatura. Então, em 100 gramas de água, é possível dissolver até 36 gramas de sal a 20 graus Celsius. E agora vamos pensar. O que acontece se eu dobrar a quantidade de água? Dá um pause e tente responder. Se você já voltou e já sabe a resposta, é hora de conferir. Então eu tenho lá um recipiente e vou colocar 200 ml de água, porque antes eu tinha 100, o dobro de 100, 200. O que acontece se eu dobrar a quantidade de água? Então eu posso também dobrar a quantidade de sal de cozinha, cloreto de sódio. Portanto, em 200 ml é possível dissolver até 72 gramas de NaCl. Se você acertou, parabéns! Isso significa que você percebe que a quantidade de soluto que é possível dissolver é proporcional à quantidade de solvente. Quanto mais solvente, mais soluto eu posso dissolver. Nós observamos nos slides anteriores que quando é dado o coeficiente de solubilidade, ali apresenta a massa do soluto, a massa do solvente, no caso água, e também a temperatura.
A temperatura é importante porque a solubilidade depende da temperatura. Se nós voltarmos ao exemplo do achocolatado, quando aquecemos o leite, a quantidade de achocolatado em pó que é possível dissolver também aumenta. Então, a solubilidade é algo que pode ser modificada por conta da temperatura. Então, nós temos aqui a solubilidade de 2 sais, do cloreto de potássio e do sulfato de sério 4. A 0 graus Celsius, eu posso dissolver até 27,6 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. Já a 60 graus Celsius, eu observo que eu posso dissolver 45,5 gramas. Isso quer dizer que conforme eu aumentei a temperatura, eu também aumentei a solubilidade do cloreto de potássio. Mas será que é sempre assim? Aumento da temperatura aumenta a solubilidade? A resposta é não. Se eu observar a solubilidade do sulfato de sério, a 0 graus ela é 16 e a 60 graus de temperatura é 5 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, conforme eu aumento a temperatura, está diminuindo a solubilidade. Esses sais têm comportamentos diferentes, a dissolução deles é diferente. Quando um sal tem a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura, essa dissolução é chamada de endotérmica. Quando um sal tem a sua solubilidade prejudicada com o aumento da temperatura, nós temos uma dissolução exotérmica. E agora nós vamos para a classificação das soluções. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo que eu peguei da tabela anterior de solubilidade do cloreto de potássio a 20 graus Celsius. Então, naquele dado eu tenho 34 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. Isso se a água estiver a 20 graus Celsius. Então, novamente, se eu pegar 100 ml de água ou 100 gramas de água a 20 graus Celsius, é possível dissolver até 34 gramas de cloreto de potássio. Então, vamos representar esse coeficiente de solubilidade, o significado dele. Então, primeiro, eu tenho lá 100 ml de água a 20 graus Celsius. Significa que eu posso colocar aí dentro até 34 gramas de cloreto de potássio que vai dissolver. Mas eu estou colocando apenas 30 gramas de cloreto de potássio. A pergunta é, dissolve tudo? Sim ou não, pessoal? Sim. Pode dissolver mais? Pode dissolver mais 4 gramas. Quando isso acontece, eu tenho uma solução que é chamada de insaturada. A palavra saturada significa limite, estar cheio. Quando eu tenho o in na frente, significa então que ela não está cheia, não está no limite. Essa solução tem uma massa de soluto que é menor do que é possível dissolver. Vamos ao segundo tipo de solução, baseado ainda no mesmo coeficiente de solubilidade. Então, vamos representar o nosso becker com 100 ml de água a 20 graus Celsius. Nesse caso, eu vou colocar uma massa de cloreto de potássio 34 gramas, ou seja, é exatamente o quanto pode dissolver. Então, dissolve tudo? Sim. Pode dissolver mais? Não! Essa solução é chamada de solução saturada. É uma solução que está no limite, ela está cheia. A massa do soluto é exatamente o que pode dissolver. Baseado no mesmo coeficiente de solubilidade, nós vamos a mais uma classificação de solução. Eu tenho aqui, então, novamente, num recipiente 100 ml de água a 20 graus Celsius. E eu vou adicionar 40 gramas de cloreto de potássio. O que vai acontecer? Dissolve tudo? A resposta é não. Então, eu posso dissolver até 34, mas eu estou colocando 40. O que vai acontecer com essa massa excedente? Então, ó, 40 menos 34 são 6 gramas. Eu vou ter ali no fundo do recipiente 6 gramas de cloreto de potássio não dissolvidos.
Quando isso acontece, essa solução recebe o nome de solução saturada com corpo de fundo. Então, a solução que foi preparada aqui tem exatamente o coeficiente de solubilidade, dissolveu exatamente 34, ou seja, ela é uma solução saturada, mas ela apresenta um corpo de fundo que é referente à massa do sal excedente. Isso acontece quando a massa de soluto é maior do que aquela que é possível dissolver. E agora a gente vai falar da solução supersaturada. Para que a gente classifique essa solução, é necessário que o problema me forneça dois coeficientes em temperaturas diferentes. Então, eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio, 34 gramas de KCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E tenho aqui o outro coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius, que me diz que é 40 gramas de KCl em 100 gramas de água. Vamos representar, então, a situação inicial. Então, inicialmente, eu tenho aquela solução anterior. 100 ml de água, 20 graus Celsius e uma massa de 40 gramas. E ali embaixo eu tenho um corpo de fundo que permanece não solúvel. Se eu não fizer nada, essa solução vai permanecer uma solução saturada com o corpo de fundo. Mas para obter uma solução supersaturada, é necessário que eu aqueça essa solução até 40 graus Celsius. Por quê? Porque a 40 graus Celsius a solubilidade do cloreto de potássio é 40 gramas. Então, se eu elevar a temperatura a 40 graus Celsius, vai dissolver tudo e eu obtenho nesse momento uma solução saturada. E você deve estar me perguntando, professora, mas se eu aquecer até 40 graus Celsius, eu obtive uma solução saturada. Pois é, muito bem. Mas acabou aí? Não, eu vou ter que resfriar essa solução até 20 graus Celsius. Então, após resfriar essa solução com um banho de gelo, por exemplo, eu obtenho uma solução supersaturada. Nela estarão dissolvidos 40 gramas. Mas será que essa solução é tão fácil assim de fazer? A resposta é não, porque a solução supersaturada ela é um sistema instável. Inicialmente, dissolve tudo? Resposta é não. Nós obtemos uma solução saturada com corpo de fundo. Então, nós aquecemos essa solução até a completa dissolução. Depois, resfriamos a solução até a temperatura inicial. E então, obtemos uma solução supersaturada. Note que uma coisa muito importante, para que você classifique uma solução supersaturada, o problema precisa te fornecer que ele aqueceu essa solução e depois ele resfriou essa solução até a temperatura inicial. Se ele não te deu o dado de aquecimento até a dissolução e do resfriamento, significa que essa solução não é uma solução supersaturada, tá? Na solução saturada, nós temos uma quantidade de soluto dissolvida maior do que é possível dissolver naquela temperatura. E agora vamos ao exemplo de uma solução supersaturada, onde é deixado cair um pequeno cristal do sal em questão. Observe o que acontece. Nós vemos aí a cristalização de todo o sal que está em excesso na solução supersaturada. Isso acontece se cair um cristal, isso acontece se cair um pequeno pelinho daqueles que a gente vê no ar, isso acontece se eu bater nesse recipiente, porque a solução supersaturada ela é instável e a mínima perturbação do sistema faz que todo o excesso de soluto se precipite, tornando uma solução saturada com corpo de fundo, tá certo? Aqui nós vemos a adição de um cristal de soluto e a cristalização do excesso do soluto na solução. E vamos dar uma espiadinha agora no vestibular. Questão 1, uma questão da FUVEST, uma questão bem clássica. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio nas seguintes quantidades. A massa do dicromato no tubo A, 1 grama. Massa de dicromato no tubo B,
3 gramas, no tubo C 5 e no tubo D 7. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Primeiro passo, pessoal, vamos reescrever essa questão e vamos começar a tentar desenhá-la para que nós possamos compreender melhor o que ele está falando. Temos aqui, então, 4 tubos que tem 20 ml de água. Então, em tubo aqui, a gente vai ter 4. E nesses tubos, eu coloco dicromato de potássio. Primeira coisa, vamos grifar as partes importantes dessa questão. Eu tenho lá, primeiro, 4 tubos com 20 ml de água em cada um. Então, aqui eu tenho um tubo e no exercício fala que eu tenho 4 tubos. Em cada tubo é colocado uma certa quantidade de dicromato. Então, vamos lá. Primeiro tubo, tubo A, é colocado 1 grama de dicromato. O dicromato é um sal laranja, né? E vai deixar a solução laranja. No tubo B, foi colocado 3 gramas de dicromato. No tubo C, 5 gramas. No tubo D, 7 gramas. E vamos novamente ler a pergunta. Ele me deu um dado super importante aqui, ó. A solubilidade do sal a 20 graus é igual a 12 gramas por 100 ml de água. Esse dado é o que eu vou precisar para responder a pergunta. Ele me dá o coeficiente de solubilidade do dicromato a 20 graus Celsius. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa fase solução saturada e fase sólida? Vamos resolver o exercício aqui do lado. Então, primeiro, eu grifei o coeficiente de solubilidade, que é 12,5 gramas por 100 ml de água. O que me diz esse coeficiente de solubilidade? Que em 100 ml de água é possível dissolver até 12,5 gramas do dicromato de potássio. Mas ele não tem 100 ml no tubo, ele tem 20 ml. Então, nós precisamos conhecer quanto é possível dissolver em 20 ml de água. E aí nós chamaremos de X. Se você é um aluno bom de matemática, você vai perceber que 20 ml é 1/5 de 100 ml. Então, a quantidade que eu vou poder dissolver de sal também é 1/5 de 12,5. Então, vou pegar 12,5 e dividir por 5, obtenho a resposta. Mas se você gosta ou precisa fazer a regra de 3 passo a passo, nós vamos fazer aqui com você. Então, 100 ml vezes x, 100x, é igual a 20 vezes 12,5. 100x é igual a 250, 20 vezes 12,5. Quem está do lado da letra vai para baixo dividindo. Então, x igual a 250 dividido por 100. Fazendo essa conta, nós descobrimos que é possível dissolver 2,5 gramas de dicromato naquela temperatura. Essa é a massa que fica na solução. O que excede 2,5 vai se depositar, que é exatamente o que ele está falando, ó. Em quais tubos coexistem solução saturada e fase sólida? Ele quer saber quais são soluções saturadas com corpo de fundo. O primeiro passo é determinar a quantidade que é possível dissolver naquela quantidade de água. Então, nós temos lá 2,5 gramas é o que é possível dissolver em 20 ml de água em cada tubo. Então, temos lá o tubo A. Tubo A foi colocado 1 grama de dicromato. 1 grama é menor do que 2,5, então dissolve tudo. No tubo B foi colocado 3 gramas. 3 gramas menos o que é possível dissolver, que é 2,5, eu tenho meio grama a mais. Isso quer dizer que eu vou ter meio grama precipitando lá no fundo. Tubo C. Foi colocado ali dentro 5 gramas, menos 2,5. Vai sobrar, então, uma massa excedente de 2,5 gramas,
que vai permanecer não dissolvida. E no tubo D foi colocado 7 gramas, menos 2,5 que é possível dissolver, eu tenho um corpo de fundo de 4,5 gramas. Quando eu volto na pergunta, eu tenho lá, após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Então, primeiro, essa solução aqui é uma solução insaturada. Agora, tubo B, tubo C e tubo D, eu tenho o que ele quer, ó, solução saturada e fase sólida. Uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a resposta para esse exercício da FUVEST nos tubos B, C e D. Vamos a uma questão 2, uma questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. A 10 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio é de 20 gramas por 100 gramas de água. Uma solução contendo 18 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 25 graus Celsius é resfriada a 10 graus. Quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água? Para começar a resolver a questão, é necessário que eu identifique cada uma das informações desse exercício. Embora o enunciado seja pequeno, existem muitas informações e se não colocarmos cada informação no seu devido lugar, a gente pode se confundir na resolução. Então, primeira coisa, grife as partes importantes. Aqui nós identificamos 20 gramas por 100 gramas de água, que é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 10 graus Celsius. Anota esse dado que ele é bastante importante. E aí o exercício vai trazer para vocês o que ele tem. Uma solução contendo 18 gramas de nitrato. Então, ele está dizendo para você que nessa solução tem 18 gramas de soluto em 50 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, ó, primeiro, ele me deu o coeficiente de solubilidade a 10 graus e agora ele fala para mim que ele tem uma solução que está a 25 graus Celsius, mas ela vai ser resfriada até 10 graus Celsius. Quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água? Então, bora lá. Eu tenho aqui um recipiente que contém 50 ml de água a 25 graus Celsius e ali estão dissolvidos 18 gramas de nitrato. Eu vou resfriar essa solução até 10 graus Celsius. E o problema quer saber o seguinte, o que vai acontecer com esses 18 gramas que ali estavam dissolvidos a 25 graus Celsius? A primeira coisa que eu preciso determinar aqui é a massa do soluto que é possível dissolver na quantidade de água do exercício. Aqui ele me deu o coeficiente de solubilidade em 100 gramas de água e ele tem no exercício 50 gramas de água, ou seja, a metade. Já está ligado na resposta? Pois é, isso mesmo. A metade da quantidade de água, portanto, vai ser possível dissolver a metade da quantidade de sal, que é 10 gramas. Mas se você ainda não percebeu isso, a gente vai registrar aqui ao lado as respostas do problema. Então, eu tenho lá, vamos começar. Primeira informação da regra de 3, o coeficiente de solubilidade. Em 100 gramas de água, é possível dissolver 20 gramas de nitrato. Na segunda linha da regra de 3, então eu vou colocar a quantidade de água que eu tenho, 50 gramas e x. Resolvendo a regra de 3, 100 vezes x, 20 vezes 50, 100x igual a 1.000, 1.000 dividido por 100, eu tenho a resposta de 10 gramas de nitrato. O que é esse 10 gramas de nitrato? 10 gramas de nitrato é o que fica na solução. Como eu tenho 18 gramas de soluto e 10 gramas é que é possível dissolver a 10 graus Celsius, então eu vou ter um depósito de 8 gramas de corpo de fundo. E a pergunta é, quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água? Muito cuidado, permanece dissolvido, ó, 10 gramas de nitrato. Ok, pessoal? E é isso aí. Facinho? Chegamos ao fim dessa aula e você aprendeu que o soluto mais o solvente formam a solução. E que a solução pode ser classificada em insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada.
Tudo vai depender da quantidade de soluto que está presente na solução. Tá certo, pessoal? E por hoje é só. A gente te espera numa próxima aula. Tchau!